E aí, tudo bem? Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui com a gente. Hoje, a gente pegou um capítulo que, assim, muita gente acha que já conhece, Mateus 3, e colocamos duas Bíblias de estudo, lado a lado, para ver o que surge de novo. A nossa investigação parte de uma pergunta que parece simples, mas, não é. Por que o batismo de Jesus, um evento de poucos minutos no meio do deserto, se tornou o ponto de partida de tudo? Para começar, a gente precisa ir para esse cenário, né? O deserto da Judéia. É um lugar árido, poeirento e, de repente, aparece uma figura que parece saída de outro século. Ok, vamos lá. Quem é essa figura? É João Batista. E ele definitivamente não é um pregador comum. As fontes fazem questão de detalhar o visual dele. Roupas de pelos de camelo, cinto de couro, e a dieta dele era, digamos, bem peculiar. Gafanhotos e mel silvestre. A primeira impressão é de um cara bem estranho, né? Totalmente. E o ponto que as fontes ressaltam é que nada ali era por acaso. Era tudo intencional. As roupas de pelo de camelo, o cinto. Isso não era moda do deserto, sabe? Era uma referência direta, inconfundível ao profeta Elias. Uma das figuras mais poderosas do Antigo Testamento. Ah, então era como se ele estivesse vestindo um símbolo. Uma mensagem visual antes mesmo de abrir a boca. Exatamente. Tipo, ele estava dizendo, lembram daquele cara? Eu sou desse time. É isso. Para o povo daquela época, que conhecia as escrituras de cor, era um sinal, assim, luminoso. Eles viam João e pensavam Elias. E isso conectava ele imediatamente a uma tradição de profetas que confrontavam o poder, que chamavam o povo de volta para Deus. E não era só a roupa. A mensagem dele, em si, era o cumprimento de uma profecia de Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ele era, literalmente, a personificação de uma profecia. E essa dieta de gafanhotos e mel. Isso também tinha um simbolismo ou era só o que tinha para comer por lá? Porque para quem ouve hoje soa muito esquisito. Ótima pergunta. As fontes não têm um consenso absoluto, mas a interpretação mais forte é que a dieta reforçava a separação total dele da sociedade. Ele não comia o pão cultivado, o vinho processado, ele vivia do que a natureza selvagem oferecia, de forma pura. Isso simbolizava uma vida despojada de tudo que não era essencial. Ele vivia a própria pregação, então. Exato. Se conectava perfeitamente com a mensagem. E falando na pregação, a mensagem era uma bomba. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. É uma frase que a gente ouve tanto que talvez perca um pouco o impacto. Mas peraí, o que arrepender-se significava de verdade para aquela galera? Não era só sentir culpa, certo? De jeito nenhum. Uma das fontes mergulha fundo na palavra grega original, metanoia. E aí que a gente vê como a coisa era radical. Metanoia não é remorso. A tradução literal é mudança de mente. Espera um pouco. Mudança de mente. Então não é só, me desculpe, é quase como formatar o cérebro e instalar um novo sistema operacional. É isso. É a analogia perfeita. É uma reorientação completa da sua visão de mundo, dos seus valores, sabe? E essa mudança interna, claro, transborda para uma mudança de vida. Por isso, o batismo que ele fazia no Rio Jordão era tão poderoso. Uma fonte destaca que, diferente das lavagens rituais judaicas, que eram repetidas, o batismo de João era um ato único. Era um ponto final no passado. Você entrava na água de um jeito e saía de outro, com um novo sistema instalado. E no meio disso tudo, com multidões vindo de todo lugar para serem batizadas, a coisa esquenta, porque os chefões da religião da época, os fariseus e os saduceus, aparecem para ver o que está acontecendo. E a recepção que João dá para eles não é nada calorosa. Nada mesmo. Ele olha para a elite religiosa, para a elite política e solta. Raça de víboras. Quem ensinou vocês a fugir da ira que está por vir? Isso é uma declaração de guerra teológica, em público. Uau! Dá para imaginar a cena, o silêncio que deve ter ficado depois disso. Esses eram os homens mais poderosos da sociedade, e esse profeta do deserto confronta eles na frente de todo mundo. Ele estava atacando o que exatamente? A hipocrisia. Mais do que isso.
Ele estava dinamitando o fundamento da identidade religiosa deles. A segurança deles, o orgulho, tudo vinha da linhagem. Eles eram filhos de Abraão. Para eles, isso era um passaporte VIP para o favor de Deus. E aí João diz algo revolucionário, chocante. Não pensem que basta dizer temos por pai a Abraão. Eu lhes digo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Isso é inacreditável. Ele estava basicamente dizendo que a identidade de um povo construída por séculos não valia mais nada. Que Deus podia pegar uma pedra qualquer do chão e dar a ela o mesmo status que eles. Exatamente. Ele estava nivelando o campo de jogo de uma forma brutal. Herança, status social, conhecimento, nada disso importa. A única moeda que tem valor no reino que está chegando é o fruto digno de arrependimento. Ou seja, uma vida que demonstra, na prática, aquela metanoia, aquela mudança de sistema. Para deixar bem claro que ele não estava brincando, ele usa uma imagem que dá até um arrepio. O machado já está posto à raiz das árvores. E essa metáfora é genial, porque ela transmite uma urgência implacável. O julgamento não é uma ameaça distante do tipo, se comporte-se num dia. Não, o machado já está encostado no tronco. O próximo movimento é o corte. As árvores que não dão bons frutos, ou seja, vidas que não mostram mudança real, serão cortadas e jogadas no fogo. Ele cria um cenário de crise existencial ali, no meio do deserto. A decisão tem que ser agora. Ok, então o cenário de crise total está criado, o machado está pronto, o julgamento é iminente. Faltou uma peça. João é o mensageiro, mas quem é a mensagem? É aí que ele muda o foco, né? Sim, depois de preparar o terreno, ele aponta para o horizonte e ele diz: Eu batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. E ele usa uma expressão de humildade extrema. Não sou digno nem de levar as suas sandálias. Carregar as sandálias do mestre era a tarefa do servo mais baixo. João, a figura mais importante de Israel naquele momento, se coloca nessa posição. E a diferença entre eles não é só de status, é de tecnologia de batismo, por assim dizer. João usa água, mas o próximo vai usar Espírito Santo e fogo. Soa bem mais intenso. Uma das fontes explica o que esse fogo significa? É só destruição ou tem outro lado? Tem os dois lados. E essa é a chave. O fogo na Bíblia é um símbolo duplo. Para quem se arrepende e crê, o fogo purifica, queima as impurezas, refina como ouro. É o poder do Espírito Santo transformando por dentro. Mas para quem se recusa, o fogo julga e consome. A imagem que ele usa logo depois, da pá, ilustra isso perfeitamente. Ele vai limpar a eira, juntar o trigo no celeiro e queimar a palha. É uma imagem de separação. A chegada dele força uma decisão. E então, chegamos ao clímax do capítulo. A figura poderosa anunciada por João aparece na fila do batismo. Jesus vem da Galileia para ser batizado. E essa, para mim, sempre foi a parte mais confusa. Se o batismo de João era para pecadores se arrependerem, e partimos do princípio de que Jesus não tinha pecado, porque ele entrou na fila. Parece uma contradição. E não é só confuso para a gente. Foi confuso para o próprio João Batista. A reação dele é de choque. Ele tenta impedir Jesus, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim. João entende a aparente contradição. A resposta de Jesus é o centro de tudo. Deixe por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Cumprir toda a justiça é uma frase um pouco enigmática. O que as nossas fontes dizem que isso significa na prática? Elas apontam para pelo menos 3 significados profundos que acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, é a inauguração oficial do ministério público de Jesus. É o pontapé inicial. Segundo, é um ato de obediência radical, servindo de exemplo. Mas o terceiro é talvez o mais poderoso. É um ato de identificação total com a humanidade. Ah, então é quase como um general que, mesmo sem precisar, vai para a linha de frente lutar com os soldados. Ele não precisava estar ali, mas foi para mostrar que estava junto com eles. É uma analogia fantástica. É exatamente isso. Ele, que não tinha pecado, se coloca no lugar dos pecadores. Ele entra na água do arrependimento, não por si mesmo,
mas em nome de todos que ele veio salvar. Ele se solidariza completamente com a nossa condição. É um gesto de uma humildade imensa. E assim que ele faz isso, o céu literalmente se abre. Acontece uma cena de proporções cósmicas. O Espírito de Deus desce como uma pomba e pousa sobre ele. Da Bíblia. É um momento trinitário explícito. O Filho está na água, o Espírito desce e a voz do Pai ecoa do céu. A descida do Espírito como uma pomba é a unção real de Jesus para a missão dele. No Antigo Testamento, reis e sacerdotes eram ungidos com óleo. Aqui, Jesus é ungido pelo próprio Espírito de Deus. Uma das fontes faz uma conexão fascinante com Gênesis 1, quando o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas na criação. O batismo de Jesus é apresentado, então, como o início de uma nova criação. E a voz, a declaração do Pai, é o selo de aprovação em tudo, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Mas eu reparei que uma das nossas fontes aponta algo curioso. A forma como essa voz fala é um pouco diferente em Marcos e Lucas, né? Isso é importante ou é só um detalhe? É um detalhe crucial. Se a gente conecta isso a um quadro maior, vemos que não é uma contradição, mas uma escolha narrativa, assim, deliberada. Aqui em Mateus, a voz diz, "Este é o meu filho", falando na terceira pessoa. É um anúncio público. Ah, entendi. Mateus, que escrevia principalmente para um público judaico, está focado em provar a identidade de Jesus para o mundo. A voz do Pai funciona como uma testemunha, falando para a plateia. Ei, pessoal, olhem, é ele. Exatamente. É uma apresentação messiânica. Já em Marcos e Lucas, a voz diz, "Tu és o meu filho amado", falando diretamente para Jesus. O foco ali é a experiência pessoal, íntima. É o pai afirmando o filho no início da jornada dele. Isso é incrível. Então, as diferentes versões não enfraquecem a história, elas a enriquecem. Uma nos dá a perspectiva pública, o anúncio ao mundo, a outra nos dá um close-up no momento privado, na confirmação que Jesus recebeu. Os evangelistas não eram só repórteres, eles eram tipo cineastas escolhendo o melhor ângulo. Perfeito. Eles eram teólogos interpretando a história para nos dar a visão mais completa possível. Recapitulando então, Mateus 3 é muito mais que um prefácio. Vimos João Batista não como um eremita estranho, mas como uma ponte profética, preparando o terreno com uma mensagem radical de transformação. E o batismo de Jesus, que parecia uma contradição, foi na verdade uma inauguração cósmica, um ato de identificação profunda com a humanidade, e um momento em que sua identidade foi selada pelo céu. Grande lição aqui, se a gente puder resumir, é sobre transição e validação. O velho sistema, baseado em quem eram seus pais, foi declarado obsoleto por João. O novo caminho é aberto através de Jesus, que é validado não por linhagem terrena, mas pela voz do próprio Pai, e capacitado pelo Espírito Santo. As diferentes narrativas nos dão uma visão estéril, mas rica, desse momento que mudou tudo. E isso nos deixa com uma reflexão final, eu acho. As fontes enfatizam muito que a mensagem de João era sobre produzir bons frutos como evidência externa de uma mudança interna, de um arrependimento verdadeiro. Isso levanta uma questão interessante. Num contexto moderno, tão distante do deserto da Judeia, como seria, na prática, produzir bons frutos? O que isso significa na vida de alguém hoje?